Correria, né? Esse mês de dezembro. Que leite. Esse mês de dezembro tá corrido, né? O tempo correndo. Nossa, nem fala, nem fala. O trabalho ganha-pão, que eu falo, né? Quer trabalho com Jesus, que é só prazer. O trabalho ganha-pão tá brabo, mas eu vou conseguir. Hoje eu não tenho nem nada aqui. Hoje eu falei até pro Marco, meu filho, vai pro shopping passear. Ele vai até pro cinema. Vai, Ó, porque hoje eu não vou poder te acompanhar, não. Tem muita coisa para colocar em dia. Aí ele foi. Vamos lá. Bom, já comecei a gravar. É, hoje a gente vai começar a segunda parte, né, do nosso estudo. A gente terminou de ler o livro, terminou de estudar o livro bem devagarzinho, né, com bastante carinho, comentando, lendo. Lemos ele todo. E o que que eu preparei para essa segunda parte do nosso estudo, né? Como eu mostrei para vocês. Se eu deixar o microfone assim, vocês conseguem ouvir direitinho? sim, Consegue? Que sim. às vezes eu fico segurando assim, mas tá bom. É, como eu já tinha falado para vocês, né? Que eu usei essa coleção da evangelização na regeneração para fazer esse estudo, né? São quatro fascículos. Reli todos eles, né? Fui marcando. E aí eu montei esse nosso estudo usando ele como um fio condutor, mas acrescentando também algumas coisas que, conforme eu ia lendo, eu ia lembrando de coisas que eu fiz, experiências que eu passei. E aí então eu fui acrescentando. Então, uma mescla do que está no livro, que eu achei muito bom, junto com algumas questões de experiência minha, tá? E aí vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez no livro. Eu vou falando aqui, vou comentando e vocês vão acrescentando. Tá bom, Ângeles? Tá bom, Leite? Vocês vão, na hora que vocês quiserem, vocês vão acrescentando. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, porque eu. Ih, foi demais. Peraí, tô aprendendo aqui a mexer. Peraí, vamos lá. Aqui, agora aqui. Passou para vocês? Vocês estão vendo uma telinha que está escrito temas? Tá? Então tá. É, Então, olha, aqui eu fiz um resumo do que eu preparei no trabalho inteiro, tá? Coloquei aqui os temas que a gente vai ver. Então, eu fiz uma introdução, depois evangelização no atual contexto planetário, temas norteadores da evangelização, preparo do evangelizador, preparo do grupo e o acolhimento da família. É, Até aqui foi o que eu vi que era mais relevante, né? Porque o assunto evangelização é inesgotável, né? Mas esses pontos são o que eu achei assim relevante para a gente começar a pensar sobre a evangelização, começar a organizar na nossa cabeça algumas coisas. Eu sei que tem coisas aqui que eu coloquei que são muito difíceis às vezes de colocar em prática, mas é o que eu acho ideal. Mas eu acho também que ao longo do tempo, conforme vocês forem consolidando a evangelização, né? Novos trabalhadores chegando. Não tem nada impossível, né? Tem algumas coisas que são mais difíceis, mas nada impossível. Então, vamos lá começar. Primeiro tema, né? O contexto planetário, porque o livro ele fala muito sobre isso, e isso é uma questão muito importante, né? Como eu já tinha falado lá no estudo. Coloquei, ó, no momento de transição, estamos recebendo duas espécies de espírito do ponto de vista da evolução individual. Espíritos resistentes à evolução e espíritos mais evoluídos. Esse é o contexto, né? E tem também aqueles espíritos que são medianos, né? Que nem são resistentes, não é aquela leva que está tendo a última oportunidade, também não são espíritos que estão vindo lá de Alcione, embora a gente já está há alguns anos, né? Ou até décadas, recebendo já esses espíritos no nosso planeta, de outros planetas mais evoluídos. Tem um livro do Divaldo que descreve muito bem isso. É,
recebendo esses espíritos que vão nos auxiliar, né? Então, esses dois, por que que eu não coloquei os espíritos, digamos assim, medianos, né? Que são os normais. Por que que eu não coloquei isso, né? Porque esses extremos é que vão ser o nosso desafio, né? Você misturar numa mesma sala um espírito que você já percebe que já tem um contexto ali de consciência de Deus, consciência de Jesus, consciência do amor, da fraternidade, né? Junto com espíritos que são muito refratários nesses pensamentos, em determinadas desenvolvimentos morais. Então, aqueles que são espíritos que estão na evolução, assim, digamos, como nós, né, medianas, esses não vão representar desafios grandes. Tem os seus desafios também, né? Mas não é o maior desafio. O maior desafio são nesses aqui. Sobre isso aqui, vocês querem acrescentar alguma coisa? Estou tentando entender como é que funciona aqui. Peraí. Eu estou dando um clique, ele tá indo. Tá. Querem comentar alguma coisa? Não? Tá. E aí eu fiz a pergunta, né? E como trabalhar com tamanha diversidade? É o que a gente se pergunta, né, no primeiro momento. Como trabalhar com espíritos tão diferentes assim? Bom, o que eu trouxe está no livro, ó. Nenhum método, isso aqui é o que eu acho, coloquei no início porque eu acho o fundamental de tudo a gente sempre ter na nossa cabeça, né? Nenhum método educacional supera a atuação de Jesus e sua missão em nosso planeta. Quando a gente diz que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Quando os espíritos falam isso para a gente, questão que está lá, 625 Livro dos Espíritos, quando a gente fala isso, isso é para toda a nossa vida como espírito, né? Para qualquer experiência nossa. A gente não pode desvincular nenhuma experiência nossa dessa afirmativa. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, se a gente vai se colocar na condição de evangelizadores, mais ainda isso tem que ser muito vivo em nossos corações. Então, nós precisamos nos moldar no Cristo para que a gente possa desenvolver o trabalho da evangelização. Aí eu coloquei assim, ó, amorosamente, o mestre estabeleceu, com sua didática simples e profunda, os patamares da nossa evolução. Caminhou, narrou, explicou, esclareceu, cumpriu o seu dever, mas, sobretudo, perdoou, sorriu e amou. Jesus foi o nosso maior exemplo de educador, né? E através de coisas, elementos do cotidiano daquelas pessoas, ele ensinava, e ensinava acolhendo, ensinava amando, né? Nenhuma técnica é capaz de se equiparar à virtude divina, que é o exercício do amor pleno. A gente está aqui para aprender a amar, na verdade, né? Como espíritos em evolução, é a nossa missão aprender a amar. E a evangelização vai ser um grande exercício desse aprendizado, porque em muitos momentos a gente vai precisar aprender a amar não só os nossos evangelizandos mais difíceis, como também os nossos companheiros de trabalho, a família desses evangelizandos, amar os desafios, né? Então, Jesus sempre vai ser a nossa inspiração para isso. Nossa atmosfera planetária está impregnada pelo bálsamo suave das palavras do Mestre, do seu olhar, da sua energia, do seu amor incondicional. É o educador por excelência. Tudo que se refere à evangelização para mim tem que começar com Jesus. Inclusive, é, desde muito tempo, não vou falar sempre porque no início eu não havia despertado para isso, mas desde muito tempo, quando eu era evangelizadora, a minha primeira aulinha, vamos colocar aulinha sempre entre aspas, né? A minha primeira aulinha era sobre o nascimento de Jesus.
porque Jesus me acompanhava o ano inteiro, né? Então, para mim, ele tinha que ser apresentado logo no início, para ele poder acompanhar a gente desde então. Então, eu sempre trazia Jesus, né? Nas músicas, porque nós temos, foi como ele falou aqui, ó, nossa atmosfera planetária está impregnada pelo bálsamo suave das suas palavras. Isso é verdadeiro. No Boa Nova, é, no capítulo. Ah, eu trouxe Boa Nova. Deixa eu pegar aqui. Boa Nova tava lá no Rio, e aí toda vez que eu queria me referir a ele nos estudos, não tinha aqui. Capítulo O Perdão. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. O Perdão. Vocês já leram Boa Nova? Não, é um bom livro para ler. Ó, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não sei se é nesse aqui, depois eu vejo. Tem um capítulo, vou ver depois, no Boa Nova, que é a passagem da mulher adúltera. Naquela passagem ali, que ela seria apedrejada, né? Que é uma passagem que a gente conhece. E os fariseus tentando ali testar Jesus, o tempo todo eles faziam isso, né? E era uma regra civil deles que a mulher adúltera, não só a mulher, mas o homem também, ambos, né? Mas ali o foco era a mulher. Eles deveriam ser punidos com a pena do apedrejamento, que era um tipo de pena que existia. Jesus dissipa a multidão dizendo que tudo bem, tem que cumprir a lei, mas que atirasse a primeira pedra quem tivesse ausente de pecados. No final do capítulo, Humberto de Campos narra para gente que a partir daquele momento, aquele ensinamento do Cristo ficou impregnado na consciência geral do planeta e dos espíritos. E em razão disso, os julgadores da atualidade, né, os juízes, os magistrados, eles não têm noção. Mas a partir daquele momento iniciou-se o processo de transformação e evolução do sistema, do sistema de julgamento, do sistema de punição, no nosso planeta. E isso é muito verdade, porque quando a gente, eu sou da área do direito, né? Fiz faculdade de direito. Quando a gente estuda na faculdade, a gente aprende a evolução das penas. E ela evoluiu muito ao longo dos tempos, né? E aí, quando eu li essa passagem, lá no Boa Nova, tudo fez sentido para mim, né? Juntei lá o que eu vi na faculdade com o ensinamento do Boa Nova e isso é perfeito. Então, às vezes, a gente não tem noção de como esses ensinamentos do Cristo ficaram impregnados dentro de nós, espíritos que lá estávamos, né? E isso vem reverberando até os dias de hoje. E o que que isso tem a ver com a evangelização? Porque isso fica muito aprisionado nas nossas imperfeições, né? Como se fossem camadas ou muros que a gente ergue, impedindo que a nossa centelha divina floresça. Mas quando a gente tem contato com ensinamentos, né? Quando a gente tem contato com histórias, quando a gente tem contato com essa vivência, essa experiência que está lá dentro do nosso íntimo, ela flora, ela desperta, né? Isso tanto para coisas boas como para coisas ruins, né? Mas aqui a gente está falando dos ensinamentos do Cristo. E isso vai ser o processo de despertar dos nossos evangelizandos dentro da sala, né? Por quê? Porque dentro dele há isso tudo impregnado, só que está tudo como tivesse adormecido. E aí a gente vai tocar esses corações dessa forma, se utilizando dos ensinamentos do Cristo e da sua vibração também. A gente vai trazer a vibração do Cristo para dentro da sala.
Eu queria lembrar, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu tive uma evangelizadora na época da juventude, né? Na última, na última faixa etária, né? Grupo de 19, 21 anos, que ela sempre incentivava a gente, né, para fazer os trabalhos e também fazer palestras, né? A gente ficava meio assustado, assim, vamos fazer palestra. E tinha alguns centros espíritas. é, a gente não fazia palestra na Mansão do Caminho, mas tinha alguns centros espíritas pequenos, próximos, né? Alguns bairros próximos lá, que solicitava da Mansão do Caminho, né, palestrantes. Aí Luziane, né, ela, que ela é a nossa evangelizadora, fala assim, vamos fazer grupos de evangelizandos, né? A gente divide a palestra, né? A palestra é de 50 minutos, cada um fica com 10 minutos, né? E aí ela sempre nos orientava como fazer a palestra, e tipo assim, como se fosse mesmo uma redação. No início, né, fazer uma introdução, desenvolvimento, e na parte da conclusão, sempre trazer Jesus, né? Ela, assim, independente do tema, sempre vamos trazer Jesus, né, para coroar, né, envolver a todos com essa energia. Então, assim, sempre nas minhas construções assim de palestras, né, que eu participava, ou até para as atividades, outras coisas que eu ia fazer, sempre ficava nesse exercício de buscar Jesus, alguma passagem, algo para, né, coroar, né, e trazer essa energia, essa sintonia, né? Eu acho que talvez você até conheça Luziane Bahia, ela é palestrante na Mansão do Caminho. Você já ouviu falar, não? Esse nome não me é estranho. Ela, É. o esposo dela também é palestrante? Não, ele, pelo menos até a época que eu estava lá, ele não fazia palestra, não. Não, Ele, então, não é quem eu tô pensando, não. ela é até Conheço. advogada. Ah, é? Não, então não. Esses que eu conheço, eles são dois psicólogos. Eles até fazem estudo sobre Joana de Ângeles. Não são eles, não. Mas isso. Então, isso que você está falando é muito. Na maioria das minhas palestras, eu faço isso também. Aliás, quando eu faço palestra com slide, né? Porque eu gosto, porque eu acho que o visual chama atenção, o visual envolve, né? E sempre o meu último slide tem a imagem de Jesus, uma imagem de Jesus qualquer, eu sempre mudo, né? Ligada ao tema. Porque é isso. Isso que ela fazia, Ângelas, eu acho que é por intuição da espiritualidade, né? Porque, por isso que eu estou falando, isso é necessário de fato, e a gente não tem noção de como isso causa um efeito no íntimo do espírito, né? Então, você vê, eu falando aqui, você falando que ela fazia, isso deve ser intuição da espiritualidade, né? Muito legal. Ó, educar ultrapassa ensinar, direcionar, moralizar, endireitar. Educar é transcender as próprias dificuldades. É, uma vez eu ouvi uma frase e eu achei bem pertinente. Evangelizar não é catequizar, né? A gente não está ali só para ensinar as passagens do Evangelho, as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente não está ali só para jogar conteúdo e ensinar às crianças isso. A gente está ali para muito mais, né? A gente está ali para transcender as nossas dificuldades, principalmente, né? E atingir os espíritos que ali estão. Eu não coloquei especificamente aqui nada sobre evangelização de espíritos, porque o tema é muito abrangente. Porque tem centro que adota, tem centro que não gosta de adotar. Já vi pessoas que não gostam de adotar. Embora tudo isso aqui que a gente vai falar é pautada nesse conceito de evangelização de espíritos. Quando eu comecei a ouvir sobre evangelização de espíritos, eu ainda estava evangelizando, aí eu fui tentar entender o que era evangelização de espíritos, né? Aí eu ouvi algumas palestras, li um ou dois livros, e eu achei muito difícil você
traçar um conceito único do que é a evangelização de espíritos. Teve até eu fiz uma proposta de estudo na casa, e aí teve uma evangelizadora que resistiu à proposta de estudos, falando assim: olha, eu já li sobre evangelização de espíritos e não vi nada diferente. E aí eu não consegui colocar à frente a proposta de evangelização de espíritos. Porém, para mim, faz muita diferença, né? Faz diferença justamente na forma de você pensar a evangelização, né? Que é justamente isso de você não achar que a evangelização é uma catequese. Então, a evangelização de espíritos vai trazer para a gente a importância, primeiro, de você entender. Ela é muito ampla, né? É muito ampla. A Alzira Bessa, todo ano, eu acho que pelo menos 2 livros ela publica por ano sobre evangelização de espíritos, né? Eu estou com alguns aqui para estudar, meus e outros que eu peguei emprestado. Todo ano ela publica ou publicava, né? Dois livros sobre evangelização de espíritos. Mas, embora eu não tenha conseguido assim traçar, isso é evangelização de espíritos. Esse é o conceito de evangelização de espíritos. Há algumas ideias que eu consegui tirar do estudo que são muito fortes, né? E elas estão presentes aqui porque essa coleção é construída lá, né, pelo Lúcio Abreu, né, como espírito, pela Janaína, e lá eles utilizam a evangelização de espíritos, tá? Então, só explicando para vocês porque eu não escrevi aqui claramente a evangelização de espíritos. Ó, evangelizar não está circunscrito a uma metodologia ou a uma técnica única, porque sob cada circunstância Jesus usou do melhor recurso e dispondo majoritariamente da natureza ao seu redor. A natureza, como fonte de inspiração, como instrumento de evangelização, é muito forte na evangelização de espíritos. E para mim fez todo sentido. Quando você leva a criança para aprender na natureza, quando você leva a natureza para a sala, as crianças se envolvem demais, né? A natureza tem uma força. Ali está a força viva de Deus, né? A presença de Deus na natureza é muito forte, né? A gente não consegue, a gente não tem nem conhecimento ainda do que significa toda essa força, né? Mas existe uma força muito grande e a criança, ela está sensível a isso, né? Então, todas as vezes que eu fiz estudos dentro da sala de aula, plantando, mexendo na terra, mexendo com a água, falando da árvore, levando para ver a árvore, toda vez que eu fiz isso, era incrível como que as crianças de 3 anos, 4 anos se envolviam e prestavam atenção, né? Não está circunscrita a uma capacidade ou propensão, porque Deus aguarda a todos nós, pois é o Senhor da vida e sua lei rege todo o universo. Todos nós somos espíritos em potenciais para a evangelização, né? Então, uma capacidade ou uma propensão não vai estar nunca circunscrita ao espírito, porque todos nós temos a que a gente já tem e a que nós vamos adquirir. Todos, né? Tanto a gente como as crianças que estão com a gente. Então, não existe isso de que tem criança que não aprende, tem estado do espírito que não aprende, crianças especiais não podem ser evangelizadas. Hoje a gente já colocou isso para trás, né? A gente já aprendeu que, inclusive, tem evangelização pré-concepção, evangelização na concepção, né? Conceitos que antigamente a gente nem sonhava que pudessem fazer sentido e acontecer. E hoje a gente já sabe que sim, né? Já conhece, já vive isso. É, Então, quem conduz a nossa direção, na verdade, é Deus, né? E ele nos entrega todas as potências que a gente precisa. Então, a gente não pode taxar um espírito ou outro que não tem capacidade ou não tem propensão para o aprendizado, por nenhum motivo.
É o próximo. Tá. Eu acho que tá dando um delay aqui. Ah, tá, agora apareceu. Acho que vocês não estavam vendo o outro quadro, né? Que eu tava lendo, vocês estavam vendo o quadro que eu estava lendo essas coisas? Estavam acompanhando a leitura, estavam? Ah, então tá. Bom, mas... Eita, voltou. Gente, desculpa que eu estou usando aqui uma ferramenta que eu não uso. Aí eu tô... Deu para perceber já, né? Eu tenho dessas coisas, eu fico enrolada aqui. Vamos lá, vamos ver se vai funcionar. E tá com delay também. Ih, o Ângelos caiu. Não. Eu caiu? Todo mundo caiu? Você não, você que caiu só. Ah, Mas eu não fiz nada ainda não. Eu tô em luta aqui tentando entender como nossa. põe o quadro para funcionar. Não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Peraí, tem paciência comigo. Pois é. Ah, agora foi. Apareceu para vocês qual roteiro a seguir? Então, para guiar um pouco a gente nesse pensamento, eu trouxe do livro 4 perguntinhas, tá? Diante disso que a gente falou, né? Qual o roteiro que a gente deve seguir? Aí eu coloquei, ó, o Evangelho de Jesus. Sempre, sempre o Evangelho de Jesus deve ser o nosso roteiro nas nossas atividades da evangelização. Qual o método? O amor. Quais as ferramentas? O acolhimento, a paciência, a empatia, a benevolência e a boa vontade. E qual é o meio? A arte, a música e a natureza. São os 3 elementos que são potenciais para atingir o espírito. E isso a gente sabe, né? Porque a doutrina espírita nos fala muito sobre isso. Mas hoje a ciência já está comprovando, já comprovou, né? Que a arte, a música e a natureza são instrumentos potenciais para cura, para os tratamentos, né? Para calma. Então, eles só estão constatando o que a doutrina espírita já falou para a gente há muito tempo, né? Então, é muito importante, sempre que puder, incluir esses 3 meios na evangelização. Bom, aqui então ficou um resuminho desse trechinho que a gente fez no início, que seria a introdução. E aí, ó, eu trouxe mais um pensamento aqui para gente que tem a ver com. Ô, meu filho, ajuda aí. Eu acho que, na verdade, está travando a conexão dos dois. Ah, agora foi. Eita. Ah. Ó, observar cada individualidade com suas potencialidades, suas dificuldades, suas tendências e preferências. Isso aqui é uma das coisas que eu falei no início, que eu falei assim, ó, vou colocar tudo que eu acho de mais importante na nossa atividade da evangelização.
Porém, tem coisas que são mais difíceis. Esse olhar individual para cada criança, ele é fundamental na evangelização dos espíritos. Porque a evangelização de espíritos, ela diz para gente que cada criança tem que ser tratada na sua individualidade. Nós somos espíritos com experiências diferentes, necessidades diferentes, bagagem reencarnatória diferente. Então, a gente não pode achar que todos devem ser tratados da mesma forma do ponto de vista do aprendizado, né? Do amor, da paciência, lógico que a gente tem é, que entregar o mesmo para todo mundo, né? É, porém, cada espírito vai demandar da gente uma necessidade diferente do ponto de vista do aprendizado, das necessidades do próprio espírito de evoluir, né? Então, só que isso aqui não se constrói de uma hora para outra. Isso aqui você se constrói com o tempo, observando cada um, observando o desenvolvimento, os interesses deles, né? Anotando. Se vocês se lembrarem, lá no livro, no início do livro, o Dulce Abreu trouxe para gente que cada criança tinha uma pasta, onde eram anotadas todas as suas necessidades. Então, o mesmo que eles fazem lá, a gente precisa fazer aqui também, né? Pensar cada evangelizando na sua individualidade. Teve um dos últimos trabalhos que eu fiz na evangelização antes da pandemia. A pandemia começou a fechar tudo no início do ano, né? E a gente estava preparando a evangelização daquele ano. E a gente acolhia a família, que é o ideal também, né? Junto com os evangelizantes. E uma dinâmica que a gente fez no primeiro encontro que a gente marcou no início do ano com as famílias, para poder traçar a necessidade individual de cada família, de cada tutor, né? Da criança, das crianças, e da própria criança, foi aí muito legal. A gente fez uma grande reunião com os pais. Aí a gente fez todo um trabalho de ambientação, dos pais, de envolvimento com o tema da família. E aí, num determinado momento, a gente colocou uma caixa no meio do salão, com todos os pais em volta, era um círculo bem grande. E aí a gente entregou alguns papeizinhos e a gente falou, ó, a gente vai colocar uma música para tocar. E aí, nesse momento, com base em tudo que a gente falou, a gente quer que vocês escrevam, não é para colocar nome, não é para se identificar, mas que vocês escrevam nesse papelzinho tudo que vem no pensamento de vocês. O trabalho de sensibilização funcionou para que eles trouxessem o que mais existia de problemas no contexto familiar, o que mais existia de problemas no contexto pai, filho, curador, criança, porque nem sempre é o pai, né? Às vezes tem a avó, às vezes tem a tia. A sensibilização foi toda para isso. E aí eles escreveram e colocaram na caixinha sem identificação, porque a nossa ideia não era identificar o problema de cada um, até para eles também se sentirem mais à vontade de falar. O que a gente fez com isso? Depois a gente recolheu, aí a gente explicou que aquilo ali ia servir de inspiração para todo o trabalho da evangelização que a gente ia desenvolver naquele ano. E aí, o que a gente fez isso? A gente pegou essa caixa com todos esses papeizinhos e levou para a nossa primeira reunião. Eu vou falar sobre isso, sobre as reuniões de organização do trabalho e tal, de planejamento. A gente levou essa caixa para a nossa primeira reunião de trabalho, de organização e planejamento. E aí, conforme a gente ia abrindo, a gente via vendo os tópicos, né, que a gente precisava. E aí a gente ia escrevendo. Com isso, a gente já traçou mais ou menos uma ideia das necessidades que aquelas famílias dos evangelizandos tinham. Isso é um olhar individual para cada um.
Isso é uma forma de você extrair é, o que cada um precisava e depois a gente construiu as aulas da evangelização com base nas temáticas que a gente viu ali que precisavam ser construídas. E tinham coisas variadas, tinham coisas desde obsessão, mediunidade, e entre outras coisas mil, né? Mas isso é o quê? Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Isso é uma forma de você olhar cada família com as suas necessidades, individuais. E isso dá para a gente fazer com evangelizandos em qualquer idade, só que demanda, às vezes, um tempo. Lá, vocês têm, na maioria são famílias, crianças, filhos de trabalhadores da casa, não é isso que vocês têm? Então, mas com o tempo vocês vão receber outras crianças, né? E todas elas vão ter que ter esse olhar. Com o tempo vocês vão conseguir. O Ângelo já evangelizou, né, Ângelo? Você sabe que com o tempo você vai conhecendo a criança, né? Vai conhecendo cada criança, né? Cada característica de cada criança, cada tendência, né? Essa fala sua me lembrou aí na atividade de terça-feira. Eu estava ali, né? Eu estava, Lei sabe aí, eu estava quase sem voz, mas esse é um dos meios que eu mais utilizo, que é cantar, né? A música para mim sempre é presente, né? E aí eu estava ali recepcionando, eles estavam chegando gradativamente. Aí chegou um casal de irmãos, Pedro e Clara. Aí quando eu fiz toda aquela festividade, né? "Ah, chegaram, não sei o quê." Aí eu percebi que Pedro tava meio assim, né? Meio, com a cara meio amarrada. Aí o Pedro, que foi? Ele, não, tio, depois eu falo com você. Ele é um pouco mais velho, né? Aí eu fiquei, não, mas fique tranquilo que agora vai ficar melhor, né? Você vai estar aqui na atividade, a gente vai aprender coisas legais, vai cantar, né? Vai ficar tudo bem, né? E aí eu faço lá, eu estava elogiando o nosso trabalho essa semana porque a gente está ganhando um corpo, né? A gente tem ali a maioria das crianças pequenas, né? Só que aí tem os maiores, que aí, assim, a gente está ali mais voltado para os pequenos, para ficar cantando as musiquinhas, né? E aí os grandes estão até participando, né? Mas eu vou ver uma hora ali que eles não vão falar assim, tio, essa música aqui para mim não vai dar certo. Então, chega um dado momento da atividade que a gente está lá fazendo alguma pintura, alguma dinâmica com os pequenos, aí eu pego os maiores, vou para a sala da mediúnica para eles, para falar alguma coisa, algum assunto inerente ao espiritismo, né? Eu já falei sobre passe, fluido vital e tal, e aí eu estou exercitando isso, fornecendo ali a água para que a gente possa fluidificar e dar para todos na atividade, do pessoal que está no grupo de estudos lá embaixo, né? E aí, nesse momento que Pedro, João, né, e Benício estava comigo, aí Pedro expôs o que ele tinha acontecido, né, com ele naquele dia para que ele ficasse daquele jeito. Aí, aí chamou um tema, né, sobre morte, né? Aí eu conversei com ele, né? Não, porque cada um pensa de uma forma, nós que somos espíritas pensamos dessa forma. E aí fui falando com ele, né? E aí, depois de a gente ter feito todo o trabalho, assim, é incrível como fazer ali, preparar água fluidificada com eles, né? A energia que a gente, que nos conduz naquele momento ali, né? Muito perceptível, e eles também trazem essa percepção. E aí, no final, que eles distribuíram água com os pequenos, aí eu fui até ele, e aí, Pedro, como é que você está se sentindo? Tá melhor? Né? Aí ele me deu um retorno positivo, né? Então, é até um exemplo que eu ia passar depois aí para a Leide e para a Gabriela, assim, de a gente ficar atento individualmente, né? A gente às vezes está ali querendo passar o tema daquele que a gente planejou, né? Para todo mundo, né? Mas às vezes a necessidade de um não é aquela, né? Naquele dia específico, a necessidade daquele ali vai ser uma conversa totalmente fora do tema, né? Que aí vai caber a cada um de nós ali ter essa sensibilidade, puxar no cantinho, você quer conversar, né? E tentar
ali, né, direcionar, né, de alguma forma, tirar aquele pensamento, aquela energia, né? Eu achei esse foi um ponto positivo que eu não tinha nem compartilhado com o Leide, com o Gabriel, mas eu acho que foi um ponto legal aí, né, da nossa atividade que a gente fez. E é isso, a gente tem que estar atento com, né, lá na Mansão do Caminho, né, no grupo de ação comunitária Lígia Banhos, a gente tinha, né, as reuniões que a gente falava, né, a gente tinha como se fosse assim um histórico de cada um, né? A gente tinha as fichas de matrícula, né, inscrição de Uhum. cada um, o endereço. Se tivesse alguma situação ali, né, que exigisse da gente aprofundamento por conta de um comportamento que destoasse ali da atividade, a gente buscava ir falar com o pai, com a mãe, contato telefônico, né, fazer uma visita. Então, isso tudo era programado após a atividade, né? Tínhamos sempre as reuniões para poder discutir esses casos mais delicados, né? Sim. Muito interessante, o Ângelo está falando, e é exatamente isso. Tanto o acolhimento, né, tem que ser individual, que é isso que você está falando, né? Você acolheu, ele conseguiu perceber, teve a sensibilidade e acolheu, como os temas que vão ser passados, às vezes, essa criança conseguiu se abrir com você. Mas às vezes tem criança que não consegue, né? E você vai percebendo o que vai acontecendo. E aí, nesses casos, o que que a gente fazia? A gente preparava um tema que a gente sabia que tinha uma criança, às vezes, que precisava daquele tema, né? Mas a gente preparava aquele tema para a turma toda, sem direcionar, sem falar, né? É para você, ó, isso aqui é para, lógico que ninguém vai fazer isso, né? Mas a gente percebia, às vezes, na família e fazia um tema inteiro direcionado por conta de um evangelizador que a gente percebia que estava necessitado, né? Então, esse aí, tanto nos temas que a gente vai usar, como nesse acolhimento individual, é muito importante, né? Cada um traz uma bagagem. Teve um. Você falou da questão da morte, né? De abordar a morte. Teve um evangelizando uma vez, ele vinha junto com a irmã, vinham os dois. E aí, é, o irmão parou de vir. E aí eu perguntava para a irmã e ela não falava, né? Por que seu irmão não tá vindo? Por que seu irmão não tá vindo? Ah, tia, ele não quer. Ah, ele não quer. Aí, por que que fulano não tá vindo? Vou lá falar com ele. Ah, tia, ele não quer. Aí passou uns 3 meses ou 4, ele apareceu lá. E aí eu fui, e ele era muito difícil de falar, assim, era muito introspectivo, né? Uma criança muito introspectiva. E aí eu fui conversar com ele, né, e eu sempre tentava tirar dele alguma coisa. E aí ele falou que ele não tinha ido porque ele tinha visto o tio dele ser uma briga de bar que terminou dentro da casa dele, e o tio dele foi assassinado a facadas. E ele ficou traumatizado com aquilo. E, e aí eu tive, né? Tive que fazer, todo mundo da casa, né? Fazer um acolhimento, porque era uma criança, acho que ele tinha uns 8, 9 anos, e num contexto da comunidade, né? Que tem isso, né? Que as crianças sofrem muito com a violência, né? A violência é muito comum nesse contexto. É, E aí a gente teve que dar um olhar especial para ele, né? Porque já juntou que ele já era uma criança muito introspectiva, ainda junto acontece isso. Mas eu fiquei muito feliz que a ele continuou indo depois, né? Será que eu vou conseguir passar agora? Ah, vamos lá, consegui. Ó, tem mais um pouquinho disso aqui, ó. Compreender que cada evangelizando é um espírito em evolução, com características próprias, experiências que precisam ser vivenciadas nesta reencarnação. Desenvolver a atenção consciente e gentil para observar cada característica é necessidade dos evangelizandos. É demorado, mas é o melhor caminho para trabalhar de forma individual cada necessidade. O desejo de resultado rápido, isso aqui eu achei muito bom. Isso aqui eu tirei exatamente do livro, tá?
O desejo de resultado rápido é mero jogo de vaidade do educador. Às vezes a gente acha, para a gente evoluir, às vezes, uma característica, uma vaidade, por exemplo, né? Para a gente evoluir uma vaidade numa vida, a gente leva, às vezes, nem numa vida a gente consegue, né? E a gente, às vezes, se coloca numa condição de salvador das crianças que a gente está evangelizando. Mas a gente não vai conseguir, a gente precisa ter essa consciência. O desejo de resultado rápido é mero jogo de vaidade do educador. É falta de consciência nossa, né? De que a evolução não dá saltos, de que há um processo gigantesco ali por trás. No livro que a gente leu, não sei se vocês vão se lembrar, em alguns momentos, eles, principalmente naquele momento do acolhimento dos obsessores, né? Eles falaram: olha, isso foi um trabalho que demandou muito tempo, não cabe aqui a gente relatar, mas que demandou muito tempo. Esses processos são complicados, né, do espírito, então demanda muito tempo. Às vezes você vai acompanhar esse evangelizando, a evangelização inteira, ele vai chegar na mocidade e você vai ver, às vezes, características que ainda não dissiparam nele. E faz parte, né? Um dia isso vai despertar. Não necessitamos ter nosso nome gravado no processo. Necessitamos nos desapegar dos resultados e amar o dever pelo dever. O nosso dever é estar ali, amar, acolher, despertar, tentar despertar naquele espírito a consciência de Deus, de Jesus, outras consciências que a gente vai falar, mas só tentar, né? O resultado daquilo não vai depender, efetivamente de nós. Nós vamos participar, mas a gente não vai assinar, o resultado final é nosso, né? Isso vai aparecer ali na caixinha que a evangelizadora está pensando. Vai aparecer? Essa fala vem muito de encontro com o estudo ontem, né, do ação e reação, né, que não tem uma regra, só tem a única coisa que existe é amar, né, é o amor, né? Jesus não falou, botou regras, né? Ele falou o quê? Amor. Então, assim, se a gente consegue amar verdadeiramente, né, como ele exemplificou né, na sua, na sua vinda, né, é, é isso, né? É isso. Parece simples, né? Mas isso é muito intenso, né? E aí a gente se perde, né? Que a gente fica envolvido com. Não consegue se conectar com isso, né? Não, é difícil. É difícil a gente ter É, essa consciência, né? Porque nós somos, a gente é imediatista para focar nisso, tudo né? na Acho que nossa vida. focar nisso, né? É difícil a gente focar nisso, É difícil. né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo resolvido, a gente quer resolver tudo, né? Então, aprender a amar, e acolher com amor é o que nos cabe, né? Falando de evangelização. Mas a gente tem muita dificuldade. Ó, e aí eu trouxe três questões que eu acho que são fundamentais, a gente sempre tem em mente, né? Como observo o evangelizando? Como eu observo a minha criança, né? O meu adolescente, o meu jovem? Como eu observo ele? Eu observo com amor, observo com carinho, né? Observo com atenção. Eu observo ele, né? Quais são as minhas propostas para cada um deles? Eu preciso criar essas propostas, mesmo que eu não vou conseguir assinar o meu nome na transformação desse espírito, eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma meta estabelecida, né? Então, a gente precisa ter uma proposta para cada um deles. Quais são meus objetivos nessa observação? Captar o que ele tem de potencial, captar o que ele tem de dificuldade, captar a bagagem que ele traz da família, né? Tentar observar é, quais são
as aspirações dele, né? Então, essas são perguntas que servem como guia para a gente ter esse trabalho individual com os evangelizantes. Agora vai funcionar. Deixa eu ver. Ah, agora foi. Eu já entendi o que que tá. É porque dá um delay. Quando eu clico no botão, não vai. Aí eu clico de novo, clico no mouse, aí bagunça tudo. Eu tenho que ter paciência. Só o exercício da paciência. Bom, para encerrar esse trechinho, então, essa introdução, eu coloquei isso aqui, ó. O evangelizador é o grande semeador do Cristo. Porém, é importante ter consciência de, de que agora, faltou um que ali, de que agora pode não dar frutos na mesma hora, ficando às vezes para outra existência. Eu tenho um relato muito legal sobre isso, que nesse centro, né, que eu trabalhei durante muitos anos, tinha uma, ao mesmo tempo que acontecia a evangelização, no salão aconteciam as palestras para os pais, para todo mundo da comunidade, né? A palestra daquele núcleo acontecia ao sábado, ao mesmo tempo que a evangelização. E aí tinha uma senhora que ela era assídua, ela frequentava, sempre ia, mas ficava muito quieta, ela era muito humilde, muito simples, né? E ela dizia que ela tinha dificuldade de entender muita coisa. Às vezes tem palestrante que não tem a sensibilidade de perceber onde ele está, o público que ele está falando, e aí fala um pouco mais difícil, né? Mas ela tinha muita dificuldade de entender, de compreender tudo, mas ela adorava estar ali, ela adorava ir, ela ia. É, E aí ela desencarnou. E quanto ao Roberto, isso eu não vivenciei, quem vivenciou isso foi o presidente lá do núcleo. Ele contou que uma vez ele recebeu uma mensagem mediúnica que foi dela, uma mensagem dela falando o seguinte, que quando ela chegou no plano espiritual e a sua consciência se ampliou, ela reviu todo o aprendizado que ficou impregnado no íntimo do espírito dela. E aí ela começou a compreender tudo, tudo que ela não compreendia. Quando o espírito dela ampliou a consciência no plano espiritual, ela começou a entender tudo. É a sementinha, né, que é plantada. Uma hora essa sementinha vai germinar. E nós, né, como evangelizadores, quando a gente fala que a gente não vai resolver, a gente não tem que esperar resolver, mas que nós somos semeadores do Cristo, é isso que a gente faz, é plantar essa sementinha nos corações, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço e ele tem, os pais são muito difíceis, já são idade avançada, mas o relacionamento deles é muito difícil. E aí ele passou a fazer um estudo, na casa dos pais, um estudo da, do Evangelho, né, de Jesus. E aí, uma pessoa falou assim para ele: olha, não vai adiantar, né? Porque eles são muito endurecidos, já chegaram nessa idade desse jeito, não vai adiantar. E aí ele falou assim: olha, pode não adiantar agora, nessa vida, mas eu estou plantando uma sementinha. Uma hora essa sementinha vai germinar e vai adiantar. É essa consciência, né? De que a gente vai plantar, a gente vai plantar. Uma hora vai germinar. Aqui a gente termina a introdução. São 9 horas. Vocês podem ficar mais 20 minutinhos para a gente avançar só mais um pouquinho? Pode, Ângelos? Então vamos até 9h20? Então vamos. Aí a gente avança um pouquinho. Ó. Então agora a gente entra. Diretrizes para a evangelização. O que que seria isso?
são conjuntos, né, de instruções ou de orientações que servem para guiar a tomada de decisões que a gente vai ter em relação aos temas que serão abordados na evangelização, né? Vou começar a falar que aí vocês vão entender o que que seria. Ó, quais são as diretrizes? São três, tá? São três diretrizes básicas que é importante a gente ter na nossa cabeça. Primeiro, a desconstrução de valores equivocados. Isso aqui é para direcionar os nossos temas, tá? A desconstrução dos valores equivocados, que seria o quê, né? Quais são esses valores equivocados? São valores que o espírito traz, que nós trazemos como espíritos ainda muito impregnados e muito vivos dentro de nós. Alguns precisam ser desconstruídos para que outros sejam construídos. Ó, desconstruídos, eu coloquei alguns aqui, né? Existem vários, mas quais os que vieram? Ó, a arrogância, o autoritarismo, a indiferença. Indiferença é nesse é, nesse centro que eu evangelizava lá na comunidade, a indiferença de uma forma com tudo, né? A indiferença com o outro, a indiferença com o bem público, a indiferença com o patrimônio privado, era muito forte. E aí, ao longo dos anos, eu fui tentando buscar compreender por que que eles eram tão indiferentes assim, né? Que não davam importância. De quebrar as coisas, né? As coisas públicas, por exemplo, ônibus, placas, lata de lixo na rua, né? A escola, carteiras quebradas na escola. Isso é um padrão de comportamento que eu fui pensando sobre ele. E aí eu acho, tá? Não quero ter essa pretensão, mas eu acho que eu consegui compreender um pouco por que que ali, dentro daquele contexto de uma comunidade muito carente, essa noção era muito viva. Por quê? Eles traziam, isso eram tanto nas crianças como nos adolescentes, como nos adultos também, né? Por que isso? Porque eles não se entendiam, num contexto de uma sociedade, eles não se entendiam como sendo importantes para aquela sociedade. Por quê? Tudo era ausente na vida deles, né? A saúde é ausente, a educação é muito ausente, a segurança é muito ausente. Então, eles têm uma ideia de que eles, para a sociedade, são nada. Então, se eles não são respeitados, por que que eles vão respeitar as coisas? E as pessoas, os bens, os patrimônios, né? Então a gente conseguiu compreender que o pensamento deles era esse. Ah, por que que a gente vai respeitar? Ninguém respeita a gente não é respeitado, né? Então, isso trazia a indiferença deles para as coisas e para as pessoas. Então, isso era muito forte e era um trabalho muito difícil de você tentar é, trazer essa consciência de que a indiferença não era uma coisa boa, né? Injustiça também. Injustiça era uma coisa muito forte para eles. É, E aí outras, né? Irritabilidade, mentira, ganância, egoísmo. A gente tem uma lista infinita aqui de valores que a gente pode trazer, que são muito fortes, né? Que a gente traz como bagagem. E tanto do espírito imortal, como influências que a gente sofre do meio, né? Isso é muito forte. A segunda é a construção dos valores. Você vai, ao mesmo tempo que você vai desconstruir esses valores que precisam ser desconstruídos, você vai construir, trazer valores que precisam ser construídos no espírito. A amizade, a afabilidade, benevolência, carinho, caridade, delicadeza, generosidade, sacrifício, perdão, renúncia, fé raciocinada, amor ao próximo, compaixão,
busca pela paz, né? São valores que a gente precisa construir. E o terceiro item, solidificação dos valores aprimorados. Aqueles valores que a gente já conseguiu construir, né, aprimorar, a gente vai tentar solidificar. Quando o espírito vem com valores que já são bons, a gente vai solidificar mais ainda. Quando a gente percebe que o evangelizando conseguiu assimilar e passa a demonstrar um valor, a gente vai fortificar mais ainda. É, o que eu falei para vocês que eu começava o meu ano falando sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Eu trazia em seguida a importância da prece, porque a prece também é uma coisa que vai acompanhar a vida toda, né? E todas os encontros de evangelização, a gente vai ter a prece como nosso principal ponto de conexão, equilíbrio e tal. Então, primeiro eu falava do nascimento de Jesus, depois eu falava da prece. E como a minha sala era nessa experiência que eu vou contar para vocês, a minha sala era dos pequenininhos, de 3, 4 anos, né? Só que aí tinha criança de um, enfim. O que que eu fiz para que eles aprendessem a prece? Porque na sala dos maiores, dependendo da idade, você já pode falar, quem quer fazer a nossa prece? E aí eles já têm capacidade de, da cabecinha deles, fazer a prece deles, né? Mas na salinha de 3 anos, você não tem isso. Você não vai falar para uma criança de 2, 3 anos fazer uma prece, que ela não vai saber fazer. E aí, como que você vai ensinar sobre a prece para a criança? A minha forma era, eu tinha uma prece que ela era sempre a mesma prece, né? É, eu falava sempre da mesma forma, a prece. Aí as mães aprenderam a replicar essa prece. E aí, teve um dia, isso foi emocionante demais para mim, que uma mãe mandou um áudio para mim de uma menininha, ela tinha acho que uns 4 anos na época. Hoje ela já tá uma mocinha, né? Mas na época ela tinha uns 4 anos. E aí ela falou assim, Tia Elaine, você, a fulana, né? Fulana da filha, me deixou muito emocionada domingo. Porque a gente estava num almoço de família e aí a gente ia fazer a prece antes do almoço. E aí eu falei para ela, falei, você quer fazer a prece? E ela falou, quero. E ela fez a prece que você faz na sala todinha. E todo mundo achou lindo, maravilhoso. Eu fiquei emocionada com aquilo, né? Ela falou a prece inteira no almoço lá de família. Então, na salinha de 3 anos, né, de 4 anos, era assim que eu podia fazer. E aí, quando ela veio, o que que eu fiz, né? Num contexto de solidificar isso que ela tinha construído, que eu tinha conseguido ali ver que ela construiu. Ela passou a fazer a prece dentro da sala. Então, como eu vi que ela já tinha aprendido, né, e que ela gostou daquilo, eu falei, agora você vai fazer a nossa prece, vai ser sempre que você quiser, você pode fazer a nossa prece. E ela queria, porque ela é uma criança e gostava de participar, gostava de mostrar, né, o que ela sabia. E aí ela passou a ser, com 4 aninhos, ela passou a fazer a prece dentro da sala, era maravilhoso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Estava até pensando aqui, quando você estava falando, eu vou sugerir até de criar um modelo, né? Embora eu já tinha falei até para as meninas que uma música que eu canto lá no SECAC, da evangelização, né? Tanto para a preparação da prece como o encerramento, é uma música que eu participei, né? Com um grupo lá de Salvador, para construção, né? E aí essa música ela virou um hino da evangelização lá na evangelização, né? Das crianças lá no grupo lá da Mansão do Caminho. Então, se você for lá, hoje, desde 2007 que a gente criou essa música. Todo mundo usa para fazer a prece inicial e final. Aí eu estou levando para lá.
os meninos já estão aprendendo também, né? Mas assim, não só a música, mas também, né, a prece que leva para casa, impressiona os pais, né? É um ponto de luz aí, acho importante. Muito importante, muito bom. Né? É, tem muita prece legal sobre música, né? Eu me lembro que tinha uma prece, é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada, né? Eu adoro É, essa. Não era essa que eu fazia com essas crianças, né? Eu fazia, era até bem simples. Eu falava, querido Mestre Jesus, queremos agradecer por mais um dia que estamos aqui reunidos em teu nome. Abençoe a nossa família, nos abençoe hoje e sempre. Era só isso. Porque tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil e simples, né? Para a idade que era. Era só isso. uma É, forma que a gente faz lá, eu tô falando para as meninas, a gente faz a prece pausado, para que eles possam repetir, né? Então, tipo, fala, amigo e mestre Jesus. Aí as crianças repetem. Os outros tios que estão ali também ajudam a conduzir, porque assim é uma forma, eles vão gravar, eles vão, de certa forma, eles vão ali repetidamente, né, fazer dessa forma. Eles vão assumir em algum momento. E é uma forma de concentrar, né? Se um tá ali querendo abusar, mas tá vendo os outros ali conduzindo na prece, né? Ele vai sentir ali uma ovelha, vai sentir o excluído, né? Vai querer participar também. Então, essa forma de fazer a peça, eu gosto de fazer assim, né? Eles falam um trechinho, eles repetem. E não pode ser palavras muito difíceis. Às vezes, é nosso próprio hábito de fazer a prece um pouco mais rebuscada, né? Usando umas palavras mais difíceis. Aí eu fico, às vezes, demorando assim, meu Deus, que palavra eu vou usar? E aí, né, sai uma coisinha mais simples para não dificultar a vida deles, né? Mas é É, uma forma legal também. muito. eu Isso é muito eu acho legal. importante. Em outro Fala, Leite. momento, eu até falei que na escolinha, no pré-2 do meu filho, a professora ensinou uma oração, ela era evangélica, né? E ela ensinou a oração para ela fazia a oração com as crianças. E meu filho, ele aprendeu, me ensinou e, e eu ensinei para a irmã. Assim, eu sempre tive o hábito, né? Porque eu vim de uma formação católica. Então, Pai Nosso e Ave Maria, né? São as nossas orações, nossas preces. Então, eu sempre ensinei eles a oração do anjo da guarda, a Ave Maria, o Pai Nosso, eles sabem desde pequenininhos, antes de dormir, eles rezam, né? E aí acrescentamos essa oração que uma vez eu até fiz lá na evangelização. Eu acho legal padronizar uma pequenininha, principalmente para os pequenininhos, porque eles ainda não têm essa capacidade de pensar, né, de criar, né, as palavras. Então, quando eles aprendem uma prece padrão, dá mais seguranças para eles para terem essa iniciativa de fazer a prece. Como a Rafa já fez em alguns momentos, teve um menino que foi também outra vez, o Arthur, que ele se manifestou interesse, pequeno ele, manifestou interesse em fazer a prece, pediu para fazer. Alguns lá sinalizam, né, que querem fazer. Mas tem outros que são mais tímidos e sentem vergonha, né? Então, quando eles aprendem aquela prece, então eles se sentem mais seguros e aí conseguem avançar nisso, né? E Sim, o meu filho foi para o acampamento lá dos desbravadores, que é da Adventista, né? E eu estava vendo a abertura lá e tinha uns garotos na frente lá no palco lá, garotos assim, da idade dele, mais ou menos e fizeram a prece, fizeram a oração, né? Lá no palco. Mas assim, uma oração super estruturada, sabe? Super falou com e eles estavam no palco, sabe? Tinha muitos jovens no microfone. Isso dá um nervosismo, uma insegurança, mas eles estavam assim, pastor, sabe? Eu falei, gente, firmes, é o né? pastorzinho. Entendeu? Então, assim, isso é uma construção, né, realmente, né, de pequenininho, as crianças sendo, né, estimuladas a esse hábito, que é um recurso, né, como você falou, né, depois que você fala,
começa o ano falando sobre Jesus, depois sobre a importância da prece, a prece é um recurso que nos salva, nossa trajetória, nossa jornada, né? A É vida tão toda, né? importante a gente ter esse hábito, ter essa conexão, né? Essa, é, acessar essa ferramenta, né? Nos liga, né? Ao nosso divino, ao divino, ao mestre, né? É a nossa principal ferramenta, né, de conexão com o Pai. É. Ó, coloquei assim, ó. Somos uma ponte. Isso aqui também achei bem interessante, ó. Somos uma ponte que liga dois pontos. Não somos o caminho inteiro, mas um ponto muito importante, né? A gente é só uma ponte, né, que vai ligar esse espírito imortal no aprendizado, no conhecimento, no despertar para o Cristo. Mas a gente não é esse caminho todo dele, né? A gente não é todo esse caminho de despertar, a gente não é todo esse caminho de conhecimento dele, a gente não é. Mas a gente é um ponto importante, porque a evangelização, o estado infantil do espírito, existe com esse propósito, para que aquele momento ali, aquele espírito que precisa ainda ser moldado, ser direcionado, que ele possa ser. Nos planetas mais evoluídos, a infância quase que não existe, quase que é nula, porque os espíritos que encarnam lá, eles já não precisam tanto assim de uma fase da infância, né? Mas aqui no nosso planeta, num planeta ainda de provas e expiações, a infância é muito grande, porque os espíritos precisam demais, nós, né? Precisamos demais ter esse período maleável, moldável, direcionável, né? Um pouco maior. Então, a gente não é o caminho todo, mas a gente é um ponto muito importante. Cliquei aqui, vamos ver se vai aparecer. Educar e evangelizar com foco nas potencialidades do ser ou no aprimoramento das virtudes que equilibram as dificuldades apresentadas. Talvez essa seja a prática mais desafiadora em nossos atuais métodos educacionais. Observar que cada criança, observar cada criança para compreender suas aptidões, características da personalidade e preferência. Eles que vão nos guiar. O educador funciona como mediador entre o aprendiz e o conhecimento. Isso aqui também é muito importante a gente ter em mente. Primeiro que eles vão nos guiar. Em que sentido? Nessa observação, eles que vão dizer para a gente quais são as necessidades de aprendizado que eles têm, né? E nós vamos funcionar como mediador entre o aprendiz e o conhecimento. Então, tem uma história muito legal da Sheila Passos. Já falei para vocês dela, né? Vocês conhecem a Sheila Passos? A Leide conhece, né? A Sheila Passos, ela até desencarnou esse ano. Ela é esposa do Júlio Conrado, né? Eles são lá do SER, do Instituto SER. Ela tinha um trabalho muito legal de evangelização de espíritos. Eu já contei para vocês de quando ela contou da evangelização que salva, da experiência que ela teve com o menino numa evangelização? Não. Estou falando nisso para o que está escrito aqui, ó. No aprimoramento das virtudes que equilibram as dificuldades apresentadas. É o quê? É você usar uma virtude para trabalhar uma dificuldade que aquela criança apresentou, né? Às vezes você vai usar isso. E ela usou isso de uma sabedoria muito grande. Ela chegou num centro, também era um centro com muita dificuldade de recursos, era um centro também num núcleo de comunidade. E quando ela chegou lá para evangelizar, tinha uma criança que ela não entrava na evangelização, mas ela ficava batendo o tempo inteiro com uma barra de ferro na porta, na janela,
O tempo todo ela batia, batia para atrapalhar a evangelização. Ela não deixava a coisa acontecer, ela não se envolvia. Então foi um desafio muito grande para ela. E aí ela conta que teve um dia que ela levou papel e lápis e deu para as crianças. E nesse dia ele se interessou em pegar o papel e desenhar. E desenhou muito bem, fez um desenho muito legal. E aí, o que que ela fez? Isso era uma potência dele, né? Uma potência que ele apresentou. E ele tinha uma dificuldade muito grande. Mas ela pegou essa potência dele e trabalhou essa potência para conseguir alcançar essa dificuldade dele. E através do desenho, valorizando, falando: Nossa, como você desenha bem, que bonito. Aí foi trabalhando isso nele, ele foi se sentindo valorizado, foi se sentindo acolhido. Aos poucos, ele estava totalmente inserido dentro da evangelização. Não era mais aquela criança que atrapalhava e era uma criança muito participativa. E anos depois, ele desencarnou, né? E anos depois, ela recebeu também uma mensagem dele dizendo que a evangelização salvou ele. Por quê? Ele tinha encarnado naquela vida com a missão de, eh, de evoluir, lógico, né? Com as dificuldades dele. Porém, ele tinha passado por um processo de obsessão e ali ele estava sendo usado como instrumento para atrapalhar ou destruir a evangelização naquele núcleo ali. Só que ela, com o amor, com o envolvimento dela, ela conseguiu acolher ele e ele se transformou nessa evangelização. E quando ele chegou no plano espiritual, que ele teve consciência disso tudo, ela falou como que a evangelização salvou ele. E foi muito legal, né, esse relato dela. Ó, aqui a gente termina esse ponto. E depois, no outro, a gente vai parar nos pontos a serem observados. Vamos parar por aqui, então? Deixa eu compartilhar aqui. Então, pra cá. Semana que Vou vem a gente colocar para começa a ver com o Ângelus qual vai ser, a gente continua, qual vai ser o dia. Eu acho que congelou aqui. Você está perguntando o dia que a gente pode fazer, né? O estudo? Isso. Certo. Semana que vem eu vou começar a trabalhar domingo de dia. Eu vou ficar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Serão todos os dias que trabalharei nessa semana que vem, até às 19 horas. A gente pode fazer, tirando o dia da evangelização, que eu não vou estar, infelizmente, Leide. Pode ser segunda-feira, mas só que eu não vou. Às 7h30 vai ficar muito, muito perto da hora que eu vou chegar, né? Que eu trabalho aqui do lado, né? Mas eu chego aqui 19h15, 19h20, né? Só se a gente fizer 8 horas, 8h30 no máximo, mas eu não sei aí como é que tá o horário de vocês. Para mim dá no segunda. horário de 8 horas, para você dá, Leide? Tá, segunda, dá. Dá? Então Então vamos pode marcar deixar marcado, segunda às 8 horas. Eu acho que a gente consegue terminar tudo na semana que vem. certo? Você falou, olha que coisa engraçada, você falou aí no decorrer da apresentação sobre evangelização de espíritos. Logo no início, quando você apresentou, né, o livro A Evangelização do Mais Além, né, do Lúcio, aí eu fui pesquisar na Amazon o livro, e aí ele me deu uma compra casada. Aí eu avaliei o livro que foi sugerido, né, pela Amazon. Aí o livro é O que é Evangelização de Espíritos? Hum, Não sei se eu, você já leu aí, eu tenho esse. de Ele tá aqui Eurípides comigo, inclusive. Bassanufo. Aí, eu falei, quando acabar o de Lúcio, eu vou começar a ler. Comecei a ler, foi ontem, eu peguei a introdução. Aí eu Aí, o livro aí achei para interessante você nosso comentar aí próximo estudo.
Eu achei interessante você A gente tem comentar que aí da continuar o evangelização estudo. de espíritos, né? Eu acho que o foco é esse aí, né? Sim, E eu vou pegar também o diretrizes, né, apostólicas, né? Estava até pesquisando para poder comprar e a gente, né, inserir, né, no nosso estudo, né, Leide, né, Vamos Gabriela, continuar nos para a estudos. gente É poder isso aí. nos evangelizar também. com certeza. Isso Precisamos. é importante. O Diretrizes, ele é um livro maravilhoso para reunião de evangelizadores. E eu vou falar também sobre isso, sobre a importância da reunião, do preparo do evangelizador. É muito e envolve isso que o Ângelo já faz estudar, né? Eu tenho esse livro, ele está Ângelos aqui é um comigo. coordenador completo, ele já faz o dever de casa lindamente, sabe? Ó, né? Não, minha filha, Me eu tô me intuíram lá, exercitando. me intuíram certeiro, Com sabe? certeza. Né, Lan? Você lembra, Ah, Eu né, tô Lan? exercitando. Ó, tem que ser quando, o Ângelo, gente. quando eu falei, Ângelos, para a Leide, eu falei assim: vocês têm um coordenador? Vocês vão precisar de alguém que coordene, né? Vem direto o Ângelo, nem É o conhecia primeiro o nome que Ângelo. ela falou, não pensou em outro nome. Sopraram, com certeza. E eu nem conhecia o Ângelo, eu conhecia a Márcia, mas o Ângelo eu sabia que ele era evangelizador, né? Eu falei, já que ela é nossa coordenadora aqui no Projeto Reage, é justo que ele seja nosso coordenador da evangelização, é uma coordenação casada. Justo aí. É, né, assim, eu tenho muito tempo aí que eu pratico, né? Parei, né? Eu acho que é uma oportunidade de retomar e estudar, né? Que é essa parte teórica que eu estou me esforçando muito para poder ganhar um corpo, né? Um ritmo, né? Que é o que talvez mais peque, né, pela minha parte, né? Mas eu estou aí pegando as orientações Tá, aí de tá capinando Elane. o lotezinho dele lá em semeador, tá capinando, que né, cresceu o mato, tá Elane que capinando comentou lá. aí no Elane que comentou aí no início do estudo que na época que ela era evangelizadora, eu fiquei pensando assim, na época que você era evangelizadora, não, você é evangelizadora, Ah, continua. Olha só verdade, me corrige. crianças aqui. Ah, me corrige. Não, não vocês, né? A gente está no aprendizado, mas eu digo assim, no sentido de que quando a gente é uma vez, a gente não deixa de ser nunca, né? Muito bom. Fico muito feliz. Beleza. Eu já estou Ângelos, triste que vai acabar o nosso estudo. Vou inventar outro estudo para a gente fazer. por favor, por favor, por favor. Como você falou, nós somos semeadores, e além de semeadores, nós somos também intercessores, né? Essa história da Sheila, né? Da Sheila, Essa faço. história da Sheila, né? É uma intercessão, né, que você faz por aquele espírito, né? Um, Você vai ali e assume esse papel também, não só de semear, mas de interceder para que ele consiga avançar, né, no propósito Com dele, né, certeza. na O tempo evolução dele. todo. Muito bom. É um tema maravilhoso. Eu amo falar sobre ele, É, né? E a gratidão. gente vai, cada vez a gente é inesgotável, né? A gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai aprendendo. Esse livro que você tem aí, Ângelos, tenho outros muitos sobre evangelização de espíritos. Depois tem o tema do autismo, né? As questões mais especiais que a gente precisa. Eu não vou trazer essas questões para o nosso estudo, mas eu vou falar sobre a importância da gente sempre buscar entender, compreender, né? É isso, amores. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar por hoje? Vamos fazer. Quem vai fazer? Fazer, Ângelo? Fazer, É que Ângelo? eu faço? Eu faço. Eu não estou ouvindo muito você, Leide. Ah, não tá me ouvindo, não? Tá bem baixo a sua voz, mas eu faço a prece. Faz antes pra gente? Faço. Então vamos. Amigo e mestre Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome e agradecemos por mais esse momento de comunhão em que nós estivemos
sintonizados com os amigos espirituais, os mentores, em prol do nosso aprimoramento, de trocarmos experiências em torno da evangelização, sabendo da importância desse tema, do quanto é importante lapidarmos os nossos instrumentos para exercer essa grande tarefa. Agradecemos, Mestre, por nos conduzir em paz, por nos fortalecer, por nos colocar diante dessa grande missão, que possamos abraçar e sermos fiéis trabalhadores. Pedimos que abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, às nossas crianças, e permanece, Mestre, em nossos corações, não só hoje, e todo sempre. Que assim seja. Obrigada, querido. Obrigada, amores. Então, segunda-feira, 8 Boa horas, a noite. gente se encontra, Tá tá? certinho. Muita paz para Bom final de vocês. semana para vocês. Bom final de Valeu. semana. Tchau, tchau.